Talvez uma das principais buscas do ser humano é a alegria, é encontrar a felicidade. E o homem, ele busca essa alegria, essa felicidade em muitas coisas, e muitas vezes não a encontra, não da maneira com que ela verdadeiramente é. Às vezes, alguns lampejos de alegria, momentos de alegria, mas basta muitas vezes colocar a cabeça no travesseiro para que seja incomodado com as suas próprias ações, com as suas lembranças, com seus medos, com seus traumas, com as suas frustrações. E hoje eu quero com vocês falar a respeito da verdadeira alegria. E a alegria de um homem que a encontrou depois de um período de muita luta, de muito sofrimento, de muita angústia. E ele apresenta para nós o caminho para encontrar essa verdadeira alegria. O Salmo de número 32, um Salmo de Davi, diz assim: bem-aventurado, essa palavra bem-aventurado é feliz. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, feliz é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Há quatro afirmações aqui a respeito da alegria. A alegria vem com o perdão dos pecados. A alegria vem quando o pecado é coberto, ou seja, ele não é escondido, mas ele é trabalhado. Quando o arrependimento é aceito, quando o Senhor não atribui iniquidade e cujo o Espírito não há engano. E ele segue falando: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Oremos. Pai, aplica essa palavra no nosso coração. Tua palavra é inspirada e nós precisamos do teu auxílio. Dá-nos, ó Deus, um espírito de entendimento, de discernimento, de compreensão, espírito de sabedoria, para que possamos, ó Pai, compreender a tua mensagem, não como uma história, mas como o Senhor mesmo falando ao nosso coração nesta noite, Pai. Que nós possamos, diante da tua palavra, rever nossas vidas, nossas ações e consertar nossas vidas, ó Deus, diante do Senhor, se assim for necessário. Que o teu Espírito, ó Deus, mova cada coração e instrua cada coração nesse sentido. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Este salmo está dentro da estrutura do salmo penitencial. Salmo penitencial é aquele salmo que faz súplicas para pedir o perdão de Deus. Atribui-se esse salmo, como nós vemos, a Davi quando adulterou com uma mulher casada chamada Batseba e mandou matar o marido dela para pagar a sua culpa.
Batseba, filha de Elã e mulher de Urias. Só para lembrar rapidamente essa história, Israel estava em guerra, os soldados todos em guerras, no campo de batalha, e Davi ficou em casa, Davi ficou no palácio, e era tarde, com certeza, depois do sono da tarde, ele levantou, e ele foi para o terraço do palácio, e ele avistou uma mulher tomando banho, e ele se agradou do que ele viu, e mandou que a chamassem. Mas essa mulher era casada com um dos seus comandantes, chamado Urias, e Urias estava no campo de batalha, e ele coabitou com a mulher, ele teve relações com a mulher, e diz o texto que a mulher engravidou. E o que fazer agora? Davi manda chamar Urias do campo de batalha, e ele diz para Urias: vai deitar-se, pose com sua mulher. Ele queria apagar o erro dele, ele queria esconder o erro dele, ele queria colocar a sujeira para dentro do tapete, para debaixo do tapete. Mas Urias demonstrou ter mais caráter que ele, e Urias disse: não, eu não vou, e ele ficou deitado na porta do palácio. Falaram para Davi que ele estava deitado e não foi para casa. Davi o chamou e disse: vá para casa. E ele disse: não posso, eu não posso, enquanto os soldados, enquanto estão todos guerreando, lutando, dormindo ao luar, eu não posso me deitar numa cama. E com a insistência de Davi e a negação de Urias, não tinha mais jeito a não ser escrever uma carta para o comandante Joabe, lacrar a carta e falar para Urias: apresente-se a Joabe, entregue essa carta. E na carta estava escrito: coloque Urias na frente de batalha, na linha mais perigosa. A ideia era para que ele seja morto, e assim aconteceu. Urias foi morto no campo de batalha, e Davi sentiu-se então protegido, sentiu que o seu pecado estava bem ocultado, bem escondido. Mas, como nós sabemos, nada se esconde de Deus. Davi passou por um tempo muito difícil. Um ano depois, ele foi contrastado com o seu pecado quando Deus manda que Natã vai falar com Davi. A verdade é que Davi experimentou as consequências de viver com o seu pecado escondido. Pecado tem consequências. Ele padeceu enfermidades e sentiu o peso do pecado diante de Deus. Ele mesmo diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. Davi experimentou a misericórdia de Deus. Não só o peso da justiça, mas ele experimentou também a misericórdia graciosa de Deus. E ele experimentou a misericordiosa graça de Deus, quando ele expôs o seu pecado a Deus, e ele confessou o seu pecado a Deus. Não mais escondeu, não mais ocultou. E ele mesmo disse: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, não mais escondi. Queridos, esse salmo vai, todo o seu transcorrer, ele vai nos mostrar algumas coisas maravilhosas. Primeira coisa que ele vai nos mostrar é o que torna uma pessoa feliz. Ele diz: bem-aventurado aquele. Davi era um rei, o maior que a Bíblia menciona. Davi venceu todas as batalhas. Davi era rico. Davi possuía várias mulheres, naquele tempo era possível. Davi era uma pessoa bonita, mas Davi não estava feliz. Isso prova o quê? Isso nos prova claramente que a felicidade não vem pelas coisas deste mundo. A fama, o poder, a beleza, o dinheiro, as conquistas nesta terra, prestígio, várias mulheres, um dia tudo isso acaba. Não adianta cobiçar as coisas que os outros têm. Não adianta desejar a riqueza do outro. Não adianta mentir, não adianta roubar, não adianta trapacear para conseguir bens. Estas coisas só produzem tristeza de alma. Um dia estas coisas acabam. Davi
havia infringido 3 mandamentos do Senhor. Não cometa adultério, ele cometeu. Não mate, ele matou porque ele foi culpado pela morte de Urias. Não cobice a mulher do seu próximo. Esses 3 pecados, claramente, ele cometeu. E ele experimentou a graça e a misericórdia de Deus quando ele disse, e nós percebemos isso: feliz aquele cuja transgressão é perdoada. Assim como ele errou, assim como ele falhou, assim como ele cometeu e infringiu os mandamentos do Senhor, ele também se quebrantou, ele confessou os seus pecados. Ele diz: feliz aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Feliz aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, perversidade, depravação. Feliz aquele cujo espírito não há engano. Na tradução da Bíblia, a Mensagem, nós podemos ler: considere-se afortunado, feliz mesmo, você que ganhou um novo começo e cuja ficha está limpa. Considere-se afortunado, o Eterno não tem nada contra você e você não está escondendo nada dele. Você já disse para ele o que você fez. O que pode fazer alguém feliz, realmente, é estar em paz com Deus. Há 2 coisas que nós precisamos sempre compreender: a paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus só pode ser possível quando nós reatamos com Ele, quando nós confessamos os nossos pecados. A paz com Deus só é possível àqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador da vida. E a paz de Deus só é possível àqueles que têm a paz com Deus. A paz de Deus é aquele sentimento de segurança, mesmo em meio aos infortúnios da vida. Paz de Deus é quando nós conseguimos vencer todos os nossos obstáculos sem entrar em desespero, crendo que Ele está conosco. O que pode fazer alguém feliz? O que pode fazer alguém feliz realmente é estar em paz com Deus, porque aquele que está em paz com Deus possui a paz de Deus. E foi isso que Jesus veio fazer. Em Romanos 5:1, nós lemos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus só é possível quando Deus perdoa os nossos pecados, quando Ele não mais atribui a nossa culpa, quando nós reconhecemos e confessamos os nossos pecados. Depois dele falar sobre a felicidade, ele também fala sobre os caminhos para se alcançar a verdadeira felicidade, versículo 3 e versículo 4. E o primeiro caminho é avaliar as próprias decisões. Ele pensou que estava tudo bem. Com a morte de Urias, ele pensou ter colocado toda a sujeira para debaixo do tapete, escondidos as suas ações. Depois de 1 ano, Deus enviou o profeta Natã para confrontar o pecado e oferecer o perdão. Com a chegada do profeta Natã, Deus expôs a sujeira diante dele. É como se Deus levantasse o tapete e mostrasse o que estava embaixo do tapete. Deus pode olhar aquilo que está escondido debaixo do tapete. O profeta Natã contou uma história para Davi. Em 2 Samuel, capítulo 12, nós lemos essa história. Presta atenção, eu vou ler para você, só para lembrar. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: Davi, havia 2 homens que viviam na mesma cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo, e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, ele pegou a ovelha do homem pobre, matou e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede.
Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. E é isto que diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele, tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais, porque é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível. Você fez com que Urias fosse morto na batalha, deixou que os amonitas o matassem, e então ficou com a esposa dele. Portanto, por que você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias? Sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta, e eu também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça, e você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Então Davi disse: eu pequei contra o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Nós sabemos da história depois, quando o filho de Davi, Absalão, foi ele que, para envergonhar o pai, armou tenda e deitou com as suas mulheres, e todo o povo viu. Cumpriu-se a palavra do Senhor. Diante desta palavra de Natã, do profeta, uma palavra que veio da parte do próprio Deus para Davi, Davi caiu em si. Deus tratou com misericórdia seu servo. Deus estendeu a mão e permitiu que Davi limpasse a sujeira, mas o pecado tem suas consequências. Deus avisou Davi que o filho morreria, e esse pecado que Davi cometera não permitia que ele dormisse em paz. Os meus ossos se consumiam, ele disse, rugia sem parar, sua mão pesava sobre mim, secava-se a seiva. O verbo usado aqui em relação aos seus ossos, normalmente se usa para roupas usadas. Quando ele fala, os meus ossos se desgastaram, envelheceram os meus ossos, como roupas usadas, para descrever o conflito interior, aquele que sabe que errou e se calou diante de Deus. Então, os caminhos para se avaliar a verdadeira felicidade. O primeiro caminho é avaliar suas próprias decisões, reconhecer seu erro, e o segundo caminho é pôr em ordem aquilo que está errado. Versículo 5: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais a ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Confessei-te o meu pecado, declarei o meu pecado, expus a Deus o que havia feito, não encobri o meu delito, propus confessar os meus delitos, o Senhor ouviu e me perdoou. A confissão e o perdão, elas são simultâneas. Em 1 João 1,9 nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem viveu essa experiência como Davi? Quem sentiu essa alegria imensa de ver em Deus o resgate da sua própria vida? Ele então passa a incentivar a oração. Do versículo 6 ao versículo 10, Davi dá um incentivo à oração. Ele começa falando: sendo assim como todo aquele que comete pecado e confessar a Deus o seu pecado, não encobrir as suas iniquidades, não esconder de Deus as coisas que fez, não tentar empurrar para debaixo do tapete a sujeira da sua vida. Sendo assim, por causa da disponibilidade do perdão divino, o salmista exorta os homens a orarem do mesmo modo, com base
em sua própria e profunda experiência, ele se torna um mestre, ele se torna um professor, ele se torna um instrutor, um guia, usando a linguagem de um sábio. E ele, primeira coisa que ele diz a respeito da oração, ele diz que Deus é um Deus acessível. Versículo 6. Sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas. Piedoso aqui é o fiel, aquele que busca a Deus. É semelhante a Isaías, quando 55:6, que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus é um Deus acessível. É isso que ele experimentou e é isso que ele passa a ensinar. E ele diz também que é possível na oração buscar a Deus antes da disciplina de Deus. Para que experimentar? Para que experimentar a disciplina? Para que esperar Deus disciplinar, como Jonas, que há poucos dias nós vimos aqui? Para que esperar a tempestade, o navio? Para que esperar ser jogado na água, ser engolido por um grande peixe? Para que esperar estas coisas? Ele diz: pode-se buscar a Deus antes da disciplina. Versículo 6, parte B, ele diz: com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não te afligirão. É provável, queridos, que ele esteja fazendo uma alusão ao dilúvio como julgamento de Deus pelos pecados da humanidade. É possível que ele esteja trazendo o seu conhecimento da história, falando: para que esperar Deus enviar um dilúvio, se você pode acertar sua vida antes da ira de Deus. Versículo 7, ele diz que Deus é um esconderijo fortificado. Tu és o meu esconderijo, tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação, tu me cercas de alegres cantos de livramento. Preserva da tribulação, é uma ilha de refúgio. Cercas de alegres cantos de livramento, mantém o perigo bem longe da praia. Em quarto lugar, versículo 8, ele fala que Deus mostra o caminho correto e ensina o que fazer quando nós buscamos em oração. Versículo 8, eu o instruirei, lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Ele tinha o que ensinar, ele tinha o que mostrar. A sua experiência lhe dava condições de dizer isso, porque ele experimentou isso, ele vivenciou essa verdade. E ele diz também no versos 9 que a desobediência assemelha-se à mula. Busquem a Deus. Não buscar a Deus é desobediência. Olha o que ele diz: não sejam como o cavalo ou com a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Não sejam como o cavalo, que só obedece com freio e com puxão, com tranco. Não seja assim. Busque a Deus. Vá espontaneamente até Deus. Confesse a Ele os seus pecados. Diga a Ele aquilo que você fez, ou aquilo que você está pensando em fazer. O que é que está afligindo sua alma? Diz para Deus: Pai, eu não tenho tido paz na minha mente, na minha alma, por causa disso e daquilo. Eu errei, Senhor. Eu falhei, Senhor. Me perdoa em nome de Jesus. Para os ímpios, Deus promete sofrimento, versículo 10. Muitos são os sofrimentos do ímpio. O ímpio é aquele que não busca a Deus. O ímpio é aquele que se assemelha ao cavalo e à mula. O ímpio é aquele que precisa de freio. O ímpio é aquele que não teme a Deus. O contrário do justo, o contrário do fiel. Esse experimenta muito sofrimento, mas ele diz: para os que confiam em Deus, recebe o seu amor. Recebe o seu amor. A misericórdia o cercará. E ele conclui que o fim da oração é o louvor a Deus, versos 11. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Justos e retos são termos que descrevem a condição dos que têm recebido a misericórdia de Deus. Alegrem-se, regozijem-se, exultem,
São três verbos do mesmo campo semântico do hebraico que querem dizer a mesma coisa: alegrar, regozijar, exultar. É uma declaração de alegria por ter encontrado em Deus o perdão e a vida eterna. Então fica claro para nós, queridos, a verdadeira alegria consiste em encontrar a Deus e receber de Deus a vida eterna, o perdão dos pecados. Concluindo, nós somos os Davis de hoje. Nós temos pecado contra Deus. Pecado não é apenas ação. Pecado também é uma intenção. Pecado também é uma condição. Alguém pode falar, mas eu não pequei hoje. Mas a nossa condição é pecadora. Nós nascemos em pecado. Nós temos muitas vezes vivido às escondidas com os nossos pecados. Nós achamos que Deus não sabe o que nós pensamos. Nós achamos que Deus não sabe o que nós falamos às escondidas. Nós achamos muitas vezes que Deus não sabe o que nós fazemos. Como anda a sua vida? Você carrega algum pecado escondido na alma? Deus te chama nesta noite ao arrependimento. A palavra dele nesta noite faz o papel do profeta Natã. Queridos, você só tem uma alma nesta vida, e é tudo que levaremos. Se perdermos ela, estaremos arruinados eternamente. Pensa nessa verdade. Jesus certa vez contou uma parábola de um homem muito rico, que confiava nos seus tesouros. Ele disse a respeito de tudo que possuía: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, ele disse para si mesmo. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas naquela noite Deus lhe apareceu e disse: louco, esta noite te perderão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Nós precisamos entender que todos somos pecadores. Não existe ninguém que não peque. Efésios 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. 1 João 1:8 e 10 diz que é pecado pensar que não tem pecado. Todos pecamos. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Só podemos entender a graça de Deus se reconhecermos quem realmente somos. Coloca isso no teu coração. O Senhor nos perdoa totalmente de nossos pecados. E esse perdão nos é dado com base na morte de Cristo na cruz. O tema central deste salmo é a graça soberana de Deus em perdoar pecados. Eu concluo lembrando uma palavra do apóstolo Paulo aos Romanos, quando diz: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. De que maneira você tem buscado a felicidade? De que maneira você entende a felicidade? O que é alegria para você? O que é alegria para você? A verdadeira alegria consiste em receber a paz de Deus. E a paz com Deus. E a paz com Deus só é possível quando nós acertamos nossa vida com Ele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.